empreendimentos e imóveis, arquitetura e construção, pessoas e histórias. Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Skyline. Eu sou a Cris Krum e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Guilherme Schneider. Ele é arquiteto, urbanista, sócio fundador da LP Arquitetos e, mais recentemente agora, ele é secretário de Urbanismo e Projetos na Prefeitura de Santa Maria. Muito obrigada, Guilherme. Eu vou, daqui a pouco, estar chamando ele de Gui, né? Porque o nosso convívio aí é desde a época da faculdade, né? Na arquitetura. Então, queria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho da tua trajetória e como é que chegou hoje aí nesse universo dentro da arquitetura que é também o urbanismo e a parte mais pública. Por mais que eu tenha minhas paixões, assim, né? Eu sou um cara que eu considero sempre assim, eu falo sempre meio mediano, digo que eu sou digo que eu sou santamariense nato, porque eu sou filho de... O meu pai veio de Venâncio, a minha mãe de Campo Bom, e meu pai virou professor, os dois para estudar, se conheceram, casaram, meu pai virou professor da universidade e minha mãe virou funcionária da prefeitura. Então eu sou filho de imigrantes de fora que vieram para estudar na Universidade de Santa Maria, casaram, constituíram família e viraram funcionários públicos, né? Então, bem típico classe média de Santa Maria, digamos assim. E eu estudei em colégio particular e tudo mais, e claro, falando sobre arquitetura e como eu cheguei, assim, eu fiz um teste vocacional, sabe? Eu não sabia o que eu queria fazer, eu fiz um teste vocacional, mas um teste razoavelmente mais completo, assim, uns 15 testes junto com uma psicóloga. E deu arquitetura em primeiro lugar, engenharia civil e design, então estava bem na área, assim, e aí eu resolvi fazer arquitetura, mas honestamente eu entrei na arquitetura acreditando que arquiteto só podia fazer prédio de 4 andares, entendeu? Eu entrei com todas aquelas lendas que a arquitetura tinha, né? Lá em 2002 a gente entrou ainda, né? Então, basicamente isso que me levou, e aí dentro da arquitetura eu aprendi muito mais coisa, né? Sempre fui curioso, um pouco mais intuitivo, assim, e gostava de cidades, e descobri que dentro da arquitetura tinha um urbanismo e tinha todo esse viés de cidade e de planejamento urbano que a gente tem, e que às vezes está fora, né? Achando que a arquitetura é só interiores. E também essa coisa que a gente acabou dentro da empresa também trabalhando muito com incorporação imobiliária, que é também um projeto mais complexo, né, que exige um pouco mais de penso, né, de criatividade, de complexidade, de resolução de problemas, que eu aprendi a gostar bastante também, né. Isso, tu acha que foi pela convivência com a Renata, né? Porque vocês se conheceram, a Renata, esposa, né, do Guilherme, arquiteta também, e vocês começaram numa empresa que era, de certa forma, não chegava a ser familiar, porque tinha outros... A gente se conheceu na faculdade, né? Eu atrasei algumas coisas, o dia que eu estava esperando ela, né? Daí quando eu encontrei ela, alinhou mais. Mas a gente trabalhava muito junto, né? E eu sempre tive não só a Renata, mas eu tinha outros amigos que eram arquitetos, né? O Lucas, o Ronald e o Gustavo mesmo. E a gente saía de noite comer e saía discutir de tudo, política, economia, arquitetura. A gente lia bastante e a gente discutia, e isso ajudou a criar um senso crítico. Eu acho que a arquitetura cria um senso crítico bem legal. A gente consegue ter um senso crítico, um discernimento crítico da sociedade, que a gente não tão facilmente é enganado. Todo mundo pode ser enganado ou pode se apaixonar, ficar, como é que eu vou dizer, enfim, encantado com alguma coisa e começar a não ver os vieses, né? Então, na arquitetura desenvolve um bom senso crítico, a gente discutia muito com a Renata, isso só ampliou, a gente sempre falou muito da arquitetura da cidade. Bom, agora fazem 18 anos que eu tô com ela, a gente cara, a gente viaja, e quando a gente viaja a gente procura o que que tem, a gente vai sempre quase que pra cidade, vai pouco pra praia, mas ou vai pra praia que tem cidade, tipo Rio de Janeiro, Montevidéu. Porque a gente quer ver cidade, quer ver bairro, quer ver experimentar, quer caminhar na cidade, a gente adora caminhar na cidade. E a gente, claro, construindo isso junto, o pai dela e hoje o irmão dela também são sócios de uma empresa da CIS Engenharia, né, que constrói regime de condomínio. Na época surgiu a oportunidade de a gente fazer um projeto de prédio. Logo que a gente se formou, a gente foi pra praia e a gente, cara, não temos o que fazer, daí surgiu esse terreno. Daí a gente, vamos fazer um estudo. Não, mas eles já tinham arquitetos, tinham profissional, vamos fazer azar, a gente vai fazer por conta. A gente fez um estudo, apresentou,
apresentou, na verdade, né, só para uma parte da empresa, outra parte da empresa não queria ver ainda, e aí a gente foi um trabalho de convencimento. Aí eu sempre digo que, tipo, os outros profissionais que estavam ali atrasaram prazos, podia se perder o terreno, como o prazo ainda é importante. Daí usaram o nosso estudo e hoje já tem, tipo, uns 14 projetos com eles, assim, 13, pelo menos. E aí depois a gente ampliou para outros escopos e tal, mas saindo disso a gente sabia que ia ter um projeto junto com o Gustavo. O Gustavo dava treinamentos em AutoCAD e Studio na época, depois virou Revit. E a gente fazia maquete e imagens para construtoras, tudo isso a gente fazia meio junto, a gente juntou tudo isso numa empresa de 3 sócios e a gente ficou ali trabalhando no começo, tendo essas 3 perspectivas de crescimento, assim. E a gente conseguiu surfar algumas ondas assim que funcionou, tanto quando o pessoal migrou para o digital em alguns treinamentos e tudo mais, teve muitas turmas ali na faculdade. Quando a gente teve ali em 2012 a 2015, muitos alunos de arquitetura nos 3 faculdades aqui de Santa Maria. Assim como as imagens começaram a ficar mais... hoje quase todo mundo faz, ou são empresas mais específicas, mas ali não tinha muita gente que fazia, a gente fez muita imagem também. Hoje vocês Então, ainda dão cursos? na verdade, o Gustavo dá Ainda ainda dá? treinamento, né? Mais online, ou treinamentos específicos, ou implementa em empresas, né? Mas não é dentro da LP Arquitetos, na verdade, assim, né? É mais ele mesmo. Mas ele tá lá na mesma sede, digamos, a gente E trabalha a tudo LP, junto. então, vocês fundaram em 2009. 2009. 2009. Foi no ano que formou, praticamente. Praticamente. Isso foi uma coisa meio engraçada, eu ser filho de funcionários públicos e eu querer empreender, né? Mas talvez, porque eu acho que eu sempre quis ter uma empresa, assim, eu sempre achei legal a ideia de ter uma empresa, de tentar. Eu gosto bastante de resolver problemas, daí parece que eu gosto dessa complexidade de solução, de pensar, de planejar. Aprendi a gostar, né? Depois eu sentindo falta de gestão, fiz um MBA em gestão na FGV, na afiliada aqui na CIEM. E aí aprendi um pouco mais sobre gestão, eu lembro disso, a disciplina de tanto matemática financeira quanto investimentos foi fundamental para eu poder trabalhar com incorporação e saber fazer uma TIR, saber fazer análise de investimentos, pelo menos para o construtor ou para saber como investir melhor. E talvez isso dê um viés de atender melhor incorporadores e construtores, né, pensando em arquiteto. E hoje a gente vê o quanto isso é deficiente na nossa formação, né? Que a gente acaba aprendendo no andar da carruagem, né? A gente daí tu vai sentindo as demandas, as necessidades. Tu disse que tu fez na FGV e tu também tem na questão de gestão de obras. Na verdade, fiz uma especialização na construção civil na construção Unicinos. Porque depois de um tempo eu senti que faltava o conhecimento técnico na construção, principalmente quando a gente acompanhava a obra, quando a gente tinha. Daí a gente fez. E aí ela na Unicinos era junto com um pessoal que criou o ITT Performance, que é o Instituto de Tecnologia e Testes lá da Unicino, que é referência. E aí estava bem na época que estava lançando a norma de desempenho, então foi bem focado em norma de desempenho, e aí a gente aprendeu muita coisa que hoje achavam e achamos que ia ser mais cobrado. Não está sendo tão cobrado ainda, mas eu acho que uma hora vai começar a cair na real que temos que atender todas essas normas para ter mais conforto dentro das edificações, né? Então, busquei esse conhecimento mais de norma de desempenho, que na verdade é norma de desempenho de edificações habitacionais, né? Então, é direcionada a multifamiliares, né? Que é uma coisa que a gente faz bastante. E a parte do urbano entrou sempre como uma curiosidade, sempre foi, na verdade, assim. Eu lembro a tua inquietação durante a faculdade, acho que uma característica tua sempre foi de perguntar, de questionar, né, de não tomar muito como, é assim e ponto, né. Eu acho que eu gosto de questionar as coisas, de entender as coisas, né, eu não gosto quando a explicação é só explicação, a gente tem que entender. E eu tento fazer isso com os clientes, com todo mundo, né, com a equipe, tipo, tentar explicar por que as coisas estão acontecendo assim, né. E urbano, eu sempre gostei muito de cidade, de urbano, não sei, eu sempre caminhei muito, eu não sei de onde é que veio isso, sabe? Mas aí durante a faculdade, talvez porque envolva a sociedade também, eu lia bastante, mas aí durante a faculdade sempre fui lendo muito sobre o urbano, sempre fui entendendo muito sobre o urbano. Eu acho que daí também o urbano é uma coisa que tu traz mais disciplinas e aí tu tem uma complexidade maior, então de novo, eu gosto de trabalhar essa complexidade, de tentar resolver problemas, né? E eu acho que o urbano tem uma escala, e aos poucos eu fui aprendendo, fui lendo, de que o arquiteto ele quer ter muito controle das coisas, a gente quer controlar, sabe? Tipo, a gente pega um projeto, eu lembro que a gente fez uma visita, não lembro se tu estava junto, quando a gente fez uma visita no museu, estava em construção o museu do Álvaro Siza ali, o Iberê Camargo, né? A Fundação Iberê Camargo.
E aí eu lembro do pessoal da execução dizendo, aqui são mais de 1000 pranchas de projeto e tal, até a cadeira é feita pela marcenaria do cara, não sei o que lá, assim. É bem bonito o museu, é bem impactante. O museu, ele, por ser bem minimalista, ele coordena, né? Os ambientes minimalistas são um pouco autoritários, porque tu chega lá e tu fala baixinho, mesmo que tu esteja sozinho, porque parece que o ambiente te manda ficar só quieto, né? E eu falei, não sei se eu quero isso, sabe? Eu não sei, eu gosto dessa coisa que a gente vai perdendo um pouco o controle. Aí pensar a cidade, a gente vai ter que perder o controle. Tu vai estabelecer as regras, mas não é tu que vai fazer, são outros agentes que vão fazer. Eu já tentei alguns empreendimentos, né? Brinco nessa coisa de perder controle, de tipo, cara, vamos dar uma planta pro cara e vamos fazer com que ele escolha as janelas onde ele queira, entendeu? E aí cada andar vai ser de uma maneira diferente, que vai ser a cara do morador, como se fosse projetado de fora para dentro, não de dentro para fora. Mas ninguém aceitou porque dá muito trabalho construtivo, né? Então acho Essa que essa ideia coisa de é perder controle interessante. do urbano, eu Uhum. acho legal que a gente deixar outros agentes decidir. E é isso e depois pensando o urbanismo em si, eu aprendi que o arquiteto também achava que era muito dono do urbano, mas na verdade existem várias outras disciplinas, né? A geografia, a história, a economia, a ciência de dados, tudo isso é muito importante pro urbanismo e a gente achava que a gente era o pai e achava que o urbano é a gente desenhar o espaço e controlar ele. E, na verdade, as melhores cidades foram meio incontroladas, né? Foram criadas regras e aí sempre teve gente tentando subverter essas regras, porque ou por causa do mercado, ou por causa do, enfim, de aproveitamento de tudo. Então, e essas cidades são legais hoje, né? E não foram todas desenhadas assim. Eu acho que é isso também que a gente tem conversado bastante, né? É essa cidade bagunçada, que na verdade é uma bagunça ordenada, porque é uma bagunça que foi se ordenando conforme a necessidade de quem estava ali naquele momento, né? É, E hoje a gente está querendo resgatar um pouquinho disso no próprio novo urbanismo, que a gente fala, né? Que é tirar essa rigidez da cidade, é. da hierarquia do carro antes da pessoa, É. né? Tem, Então, tem, tem coisas que tem várias, claro, pensando sempre em vários livros que eu já li, né? Tem tanto do Jeff Speck, Cidades Caminháveis, ele fala num trecho de um prefeito de Bogotá que diz, cara, né, ele fala num tom mais religioso, mas Deus fez da gente seres caminhantes, né, meu? Caminhar não tem como fazer mal, a gente precisa caminhar, tem que fazer bem. Faz 100 anos que a gente não caminha e faz 40 mil anos que tem o Homo sapiens aí, se eu não me engano, na Terra. Então, a gente sempre caminhou, agora a gente não caminha. Tá, teve cavalo, a gente sempre caminhou. Então, caminhar tá. Tem tem um TED que fala sobre como caminhar aumenta a criatividade, mesmo na esteira. Como caminhar faz bem pra gente, tipo, tu perceber, olhar o espaço externo, como tudo isso poderia aumentar a produtividade se todo mundo desse uma caminhadinha ou fosse a pé pro trabalho. Só que de alguma maneira a gente acha que a gente tá perdendo tempo, e aí a gente quer ganhar tempo, a gente pega o carro, e o carro às vezes dá a mesma velocidade ao mesmo tempo disso, né? E tem outras coisas também que a gente for pensar nessa formação da nossa biologia, né, como humano, que também trazem para esse lado. Tipo, tem um livro do Peter Zumthor que eu acho bem legal. Cara, eu não lembro como é que era, se era Viver, Arquitetura. Que ele fica analisando coisas que ele acha legal, não como arquiteto, mas ele tipo, mas eu cheguei naquele bar, sentei numa varanda e aquilo ali era agradável. Daí ele começa a fazer um pensamento analítico, mas por que que isso aqui é agradável? Será porque eu estou sentado num ponto mais alto, eu estou com uma vista melhor, eu estou com... Porque tem coisas, a gente quer tentar sistematizar tudo, né, achando que vai controlar todo o espaço. E, e de repente tem coisas que a gente não sabe, que talvez remetam à nossa espécie, à nossa primata. A gente gostava de ficar numa caverna, a caverna protegia. A gente, se tu for sair numa sacada que não tem cobertura, tu se sente muito mais inseguro se ela tem cobertura. Porque de alguma maneira tem algumas coisas de instinto que ainda estão dentro da gente. E vão estar sempre, né? Então, essa percepção, essa experiência do usuário, ou mesmo transformar as cidades em mais irregulares, talvez mais parecido como um cenário como a gente viveu, ou como a floresta, ou como um ambiente natural. ah, não as cores e os materiais, mas tipo a diversidade do que tem, também ajudam a gente a ter uma atratividade maior para caminhar, uma vontade maior para caminhar, a gente vai se sentir mais à vontade. Tem que ser mais rico, né? Fora que o carro tem todo esse problema que a gente dimensiona os espaços para os carros e aí os carros, eles, claro, na nossa cultura menos, mas na cultura americana, por exemplo, eles dilatam toda a cidade, né? Porque tudo precisa de estacionamento, tudo precisa via, tudo precisa tudo, e daí as coisas vão se afastando para a gente ter mais espaços para isso, o que transforma em menos caminháveis ainda as cidades, né?
E tu vai perdendo essa escala agradável, né, É, que a gente estava comentando antes, Sabrina, tu sentir a cidade no nível do olhar da pessoa, né, como a gente é. foi perdendo isso e como enquanto tu tá fazendo uma caminhada, alguma coisa, tu começa a perceber esses espaços, até trazendo um pouco da curiosidade do Guilherme ali, que gosta de correr e tal, e o quanto tu comentou, né, que isso te traz inspirações de sentir aquele lugar que às vezes tu não, tá, mas por que que esse lugar aqui é legal? O que que ele É. tem de diferente, né? Então, até se tu puder trazer um pouquinho da tua visão de Santa Maria, tendo ainda essas possibilidades, né? Porque a gente não está num grande centro, que às vezes é muito mais difícil de trazer, né? De resgatar um pouquinho dessa bagunça, É. desse aconchego, digamos assim, né? Devido a... A gente tem o problema de não. A vantagem de não estar no grande centro, mas a gente tem o problema de não estar, né? Porque as cidades médias todas são muito dependentes dos carros, né? E as pessoas ainda têm como carro, e de fato é o melhor meio de locomoção e mais rápido, porque São Paulo, as pessoas já começam, de carro não vai dar, vou pegar o metrô, Uhum, vou pegar outra coisa. Aqui a gente ainda tem o carro como mais rápido, né? Então as cidades médias ainda sofrem muito com isso. Mas a gente ainda tem uma escala muito razoável. Se a gente for pegar um raio de 1 quilômetro aqui do centro, tá quase uma boa parte da população. Claro, Camobi e a Zona Oeste também tem ainda um bastante grande número de pessoas, né? Mas a gente tem uma quantidade de serviço, uma quantidade de atividades, assim, que são atingíveis a pé, que a gente talvez tenha que só fazer as pessoas se acostumar, desenhar uma pavimentação melhor, uma arborização urbana, trazer um pouco mais. Claro, daí de novo, a gente vai trabalhar isso pensando na minha posição de secretário, mas a gente vai tentar trabalhar em leis que tragam isso ou incentivem isso, mas a gente não vai poder indicar que faça isso, né? Porque vai depender dos uhum, empreendedores, uhum, das pessoas uhum, sentirem isso, né? Da sociedade. Então, é muito legal tu caminhar e perceber como pode ser legal, como tu vai descobrindo a cidade. Eu, quando o meu filho tava de carrinho ainda, a gente saía caminhar, eu e minha esposa com ele assim, cara, hoje vamos caminhar para tal lugar, quando a temperatura tá agradável. E a gente caminhava e eu morando aqui, eu descobri umas coisas assim, nossa, essa ruazinha sai em outro lugar, que acontece tal coisa. uhum, Dava uhum, nos fundos dali, sabe? Claro, eu tava caminhando sempre Nossa Senhora de Lourdes ali, e se tu achar que ele tá longe do fórum, ele tá perto, porque tu começa a caminhar, a chegar nos becos e olhar os prédios da Alameda, e meu Deus, isso aqui tá quase conectado. Claro, tem o Cancela tá por ali. Mas a gente, de novo, daí trazendo todo o pessoal que desenha mapas mentais, né, o Kevin Lynch, os outros, tipo, a gente, de fato mesmo, nós arquitetos não desenhamos bem ainda a malha da cidade na nossa cabeça, assim, a gente não percebe que umas coisas chegam em outros lugares, assim. Ou agora, bobagem, mas assim, tiraram uma boa parte do mato que estava do lado da PUSM, até porque tem uma questão ambiental ali, e tu percebe que o fórum tá do lado da PUSM, né? uhum. Que é aquela quadra de futebol que chega pela PUSM, tá do lado, assim, 5 metros, 10 metros. Claro que olhando o mapa tu percebe, mas parecia que era mais distante quando tu tem um impacto visual, né? Então, essa, de novo, dentro da hierarquia, estou misturando as coisas, mas do raio das coisas, né? A gente estava conversando com um pessoal sobre a questão da. Também vou entrando em outros assuntos, como arquiteto, eu gosto de abraçar as coisas. Entrei em assuntos relacionados até a, a licitação do transporte público aqui de Santa Maria, né? Sobre escala, sobre distância de parada, assim. O ideal é 300 metros uma distância de parada, assim. Mas o comum é se aceita até 500 metros para te caminhar até uma parada, para te ter um transporte integrado e se conectar na cidade. Cara, se tu for pegar da onde a gente está aqui ou da onde a gente está, eu sou 500 metros, cara. 500 metros aqui a gente vai ter o hospital, vai ter todo o centro comercial, vai ter. Não vai chegar Praça no Rejo. Royal, mas vai ter muita Uhum, coisa, entendeu? uhum, uhum, Quadra esportiva, academia, tudo, né? Então, Santa Maria tem uma densidade legal no centro, uhum, tem uma atratividade no centro. Claro que os dados, de novo, vou trazer mais, os dados já estão um pouco defasados, mas o plano de mobilidade de 2013, ele trazia um índice de compacidade, se não me engano, que é, não, de condensação, não é condensação. O índice de condensação, o índice que conseguia, na verdade, é o índice de atração de cada região. uhum, E aí de 0 a 100. Aí Santa Maria, o centro tinha, sei lá, 88, sabe? Acima de 80 é ótimo. uhum, uhum, Tu não precisa sair daquilo ali. De fato, quem mora no centro não precisa sair do centro. uhum. Mesmo hospital, tem um privado e tal, mas tem. Mas eu acho que isso que Ah, tu trouxe da questão da agradabilidade desse passeio, né? Eu não me importaria de ir até aqui ao Caridade
caminhando. Mas é isso, se a nossa calçada tivesse boa, se tivesse árvores e tal. Aí como a gente fazer com que a iniciativa privada ache isso interessante a ponto de investir nisso, né? E eu acho que às vezes é falta de conhecimento até de pegar pela mão essa pessoa e ter essa experiência. Ó, anda nessa rua aqui e agora anda nessa. Porto Alegre, né, a gente vê às vezes tem tantas... Porto Alegre, no modo geral, não é uma cidade que me atrai muito. Porém, existem ruas lá que eu acho, nossa, olha só. E é basicamente linkado à arborização, né? E eles têm algumas ruas ainda que tem as calçadas mais largas, né? Claro que eles têm que botar, às vezes, uns cocurutos para os carros não estacionar em cima, né? Mas, sim, a gente tem aqui um quadro viário, talvez aqui, principal do centro, uma caixa viária mais estreita. E a gente tem alguns sonhos de alargar, mas que vão ser quase que inviáveis, porque tem muita edificação antiga ainda e tudo. Mas a arborização urbana é uma coisa que faz falta, assim, a qualidade urbana, né? E sempre vai ser uma briga, porque na verdade a maioria das pessoas que estão mais, talvez, podendo influenciar, ou podendo tomar as decisões, andam mais de carro, né? E o sonho das pessoas, às vezes o carro é um sonho também de todo mundo do Brasil, talvez, também toda pessoa quer ter um carro, quer poder ter liberdade, né? A geração mais nova já tá vindo um pouco mais independente disso, é bem legal. Mas sim, eu acho que a gente tem que trabalhar para deixar a cidade mais agradável, mas eu não sei se vai resolver, porque parece que os lugares que resolveram foram dificultando o carro, né? Quando o carro ficou inviável, as pessoas foram a pé. Mas vamos tentar trabalhar para que tenha isso. Hoje o que está rolando dentro da prefeitura? Tem a questão da revisão do plano diretor? A revisão é uma promessa, digamos assim. Vou te dar um panorama assim geral do que a gente pode falar, digamos assim. A revisão do plano diretor é uma promessa, ela está em pauta, provavelmente não vai entrar agora, né, no começo do ano, porque a gente tem várias legislações para trabalhar e pontos para trabalhar antes. Mas a gente quer estar com um ponto bom de tipo reativar um plano de ciclovia maior para a gente começar. Eu acredito que a gente segmentando as coisas vai ficar um pouco mais fácil da gente implementar, né? E o legal indo para a parte da secretaria, que a Secretaria de Urbanismo e Projetos, ela ficou com todos os projetos públicos, tipo creche, escola, praça, e que estava na Secretaria de Captação e Elaboração de Projetos antes, e toda a parte do urbanismo, que era o IPLAN. Só que o urbanismo também faz uma gestão dos terrenos do município, por exemplo, a gente tem as áreas do terreno. E aí, por exemplo, hoje pediram, a gente tem que reformar uma unidade de saúde. Vamos ver o terreno da unidade de saúde, é pequeno, vamos ver se a gente tem outro terreno perto, porque eventualmente vale a pena a gente já tirar daquele terreno, trabalhar com uma edificação nova em outro terreno que vá atender aquela região. Então a gente vai vamos tentar, junto com as outras secretarias, sempre trabalhar uma questão de escala, né, de hierarquia, de tipo, quais são as praças, o que essas praças têm de equipamentos, o que falta, buscar os recursos, o que a gente tem de escola, quais escolas que faltam, porque às vezes as demandas chegam, vamos reformar essa escola, mas daqui a pouco a gente pode ter uma verba maior para fazer uma escola nova num terreno a 2 quadras dali, que talvez fosse melhor fazer essa escola nova, depois a gente, sei lá, desmancha aquela escola e aumenta o posto de saúde que está ali, ou faz uma praça ali. Então a gente vai tentar fazer essa gestão junto e tá bem legal essa questão, e isso envolve bastante coisa do projeto, do urbanismo em si. A gente tem um plano de arborização, um TR de plano de arborização, que é junto com que na verdade é muito mais a Secretaria do Meio Ambiente, mas a gente está colaborando, que vai ser bem legal para a gente poder de fato sabe, construir soluções para que seja mais arborizada a cidade, né? Isso está dentro do plano de governo do prefeito e da prefeita, né? E as calçadas a gente vai ter que dar um jeito de tentar melhorar elas, né? A gente sabe que para mim, calçadas é sempre um problema porque ela é tão pública quanto a rua, mas a gente delegou ao proprietário e não cobra do proprietário. Mas o proprietário cobra a rua bem feita. Então a gente vai ter que acertar um meio ponto disso, né? Porque como é que a gente vai fazer para deixar todo mundo quer calçada boa, mas ninguém quer reformar a sua calçada. Então é complexo, né? E puxando só um pouquinho antes, que a gente acabou já entrando na tua atuação dentro da prefeitura, tu participou muito do Siduscom, né? E foi aí, ou foi um pouquinho antes que tu já começou a ter contato com o Rodrigo? Como é que o pessoal te escalou aí para esse time? Tudo... Tem um livro que é o Andar do Bêbado, né? Que é bem legal, que fala sobre como o acaso mexe com a vida da gente, né? E como são pequenas coisas. A gente como empresa, ali voltando para o começo da empresa, a gente tinha uma posição mais passiva, assim, sabe?
a gente ficava esperando o telefone tocar, esperando o telefone tocar. A gente não fazia uma prospecção mais ativa ou uma atuação mais ativa, sabe? E é muito mais fácil a gente ficar de fora, né, e ficar fazendo assim, eu sou bem transparente com essas críticas, assim, a gente ficar, olha lá, estão fazendo isso, estão fazendo isso, mas olha só, estão lá, sabe, é tão mais fácil Sim. ficar de fora criticando. E aí a gente decidiu, não sei exatamente por quê, se foi alguma coisa que a gente leu, que a gente decidiu internamente, a gente decidiu ser mais ativo nisso, sabe? Decidiu ser mais, cara, de novo, a gente estava falando antes, né? Tudo é relações, né? Tudo são pessoas, no fim das contas. O pessoal gosta de estampar em camiseta, é pessoas. Cara, é pessoas mesmo, são pessoas, né? Tudo é pessoas. Se tu tem as pessoas certas, tu tem os sócios certos. Aquele livro fala, nesse do Andar do Bill, fala até que o Bill Gates teve sorte ali no começo, porque a IBM procurou 3 empresas e uma das empresas não atenderam eles bem, entendeu? E aí resolveram escolher o software da Microsoft, que tinha preferência no contrato, né? Então, tu tem que, claro, trabalhar bem as pessoas, atender bem, mas tu tem que se expor mais, tu tem que ir mais atrás, né? Daí a gente resolveu se inscrever, ir em tudo, começar a ir nos eventos, ah, parar de... E isso é uma crítica daí a todos nós santamarenses, a gente tem muito isso de... Quando a gente não tá participando, criticar, parece, né? Ou ter tipo... Uma vez teve um cara que disse que, às vezes a gente é a cidade das árvores pequenas, né? Porque em vez de tu tornar todas as árvores grandes, tu corta as que estão crescendo, né? Tipo, não, cara, né? Não vamos tentar fazer com que todo o ecossistema cresça e crie. E aí a gente começou a participar muito mais, ser muito mais ativo. A gente fez algumas parcerias com a Cassisme, quando o Rodrigo era presidente da Cassisme ainda, lá em 2016, talvez. E depois no Sinduscom a gente seguiu sempre atuante, se colocando à disposição, né? É uma coisa que, na verdade, acaba sendo um tempo que a gente para de ficar na empresa para trabalhar com isso, se atuar, se dedicar a isso. E aí ali a gente eu participei como representante do Sinduscom, a diretoria do Sinduscom no CONFIC, que é o Conselho do Patrimônio, por muito tempo. Participei também no Fórum Técnico, a discussão do plano diretor, sempre me botei lá, era a cada 15 dias a gente ia lá e ficava várias horas discutindo cidade e, claro, tentando passar minha vida. Eu sempre nunca parei de estudar sobre cidade, né? Sempre passando um viés que eu acreditava e as demandas que o sindicato passava pra gente, né? Poxa, eu ia falar mais uma coisa, agora eu esqueci disso. Mas eu continuei sempre nessa tocada, sempre escrevi muito o que eu pensava. Tem mais essa Eu escrevia isso, quer dizer. atividade. Sempre escrevi, deve ter uns dos 120 artigos no meu blog. E aí, quando eu fazia o blog, a gente postava, formatava e eu mandava pro jornal também. E aí, o jornal publicou, deve ter alguns 12, 15 textos publicados no jornal. E nisso as pessoas vinham e falavam: olha só que legal, concordo contigo. Não concordo, mas não sei o que lá e tal, sabe? Aumentava a discussão. E aí, de novo, trata-se de tu se expor. É um tempo que tu se dedica, tu se expõe e. Pro bom e pro ruim, né? Vem a E crítica, aí vem a a gente discussão e cresce. tu acaba criando. Lá no escritório acontece isso, eu falo às vezes assim. A gente, para fazer bons projetos, a gente tem que ter uma dissonância. Vai ter uma discussãozinha, vai ter que ter alguma coisa. Você tá todo mundo concordando assim, é isso, é isso, é isso. Talvez a gente não tá extraindo melhor, sabe? Tem vários projetos que, quando o cliente é mais cri-cri, vai exigindo, a gente vai chegando a resultados melhores, porque, tipo, ele vai exigindo mais da gente, né? Então, a mesma coisa assim, a gente vai se expondo, vai discutindo, vai aprendendo, olha só, aqui eu fui. E de novo falar da Renata, né? Porque eu escrevo, mas às vezes minha cabeça viaja mais do que. E ela sempre revisou meus textos, né? Pra não sair Tava muito da puxado, assim, loucura. Então, basicamente, fazia sempre tudo isso. E todas essas coisas acho que foram convergindo. É muito engraçado que eu lendo também outras leis sobre produtividade, os caras falam assim, cara, eu acredito no hard working, assim, a gente tem que trabalhar, seguir. E uma hora os resultados vão vir. Claro que tu tem que trabalhar inteligente, não só trabalhar sem inteligência, que talvez era o que a gente estava fazendo antes, sem se expor tanto, sem fazer tantas relações, sem construir com os aspectos civis da sociedade, todo mundo, na verdade, né? Mas tem que fazer trabalho e daí uma hora pode ser, pelo acaso ou não, que o resultado venha ou não, né? Talvez se o Rodrigo não tivesse sido
presidente da Cassis naquele momento, né? Ou a gente não quisesse ter feito aquele projeto, e a gente talvez os caminhos não se cruzassem, talvez cruzassem igual, vai saber, né? Mas certamente se eu tivesse ficado esperando o jornal bater lá no meu escritório, escreve um texto para nós, não ia ter acontecido, né? Não ia ser dessa maneira. Efeito borboleta aí das coisas. Isso. Que legal. E hoje no escritório, tá tu, a Anne e... Tem o William, tem a Larissa e o Gustavo. E aí... São todos sócios? Ou vocês Não, hoje o Will e a Lari trabalham com a gente, né? Uhum. A gente até tá com um projeto, uma regulamentação pra gente fazer, dar a possibilidade de sócio. O Gustavo é sócio, a Anne é sócia também. A Anne entrou há uns 10 anos já, quando a Renata começou a se dedicar mais à carreira acadêmica, né? Ela fez o mestrado e tá terminando o doutorado e dá aula na UFSM, né? Então, parou de trabalhar, mas ela não deixa de ser uma consultora, ela olha os projetos e critica bastante, como todo senso crítico de arquitetura e professora ainda de teoria, então ela critica, a gente troca ideia bastante, né? Ela sempre tem uma participação, assim, no mínimo formal e teórica dentro dos projetos, porque ela ajuda bastante. Porque ela vê eu trabalhando, né, em casa, eu tenho um escritório em casa, eu gosto de mexer nos projetos em casa também, então ela vê isso. Sim. Né? E hoje a LP está basicamente em projeto multifamiliar? A gente trabalha com projetos de residência multifamiliar. Para incorporação, eu digo, porque tem condomínio de casa também que a gente está fazendo, projeto de prédios e residências, né, de médio e alto padrão. A gente não tem trabalhado quase assim, às vezes assim dá uma vontade, tem uns comerciais assim, que daí de novo quando toca o urbano, assim, porque eu tenho um fascínio pelos prédios e como eles tocam a rua, né, daí quando tem um comércio de rua, uma coisa dá uma vontade de fazer assim, mas a gente sabe que a gente não é o melhor e o mais rápido nisso, daí a gente é sincero com o cliente, olha, eu acho que outro profissional vai te atender melhor e mais rápido, principalmente porque o comercial exige uma agilidade muito maior, né. Interiores também, daí a gente precisaria ter uma equipe toda dedicada a interiores que eu acho que a gente não consegue atender. E eu vejo que tem profissionais que vão atender melhor que nós, assim, a gente vê pessoal bem bom, assim. Já em corporação, projetos, assim, a gente acha que a gente atende bem e a gente, pensando assim, antecipando que possivelmente pensa planos, né? A gente tem um projeto já foi lançado em São Borja, estamos orçando em Santiago, a gente tem conversa em Uruguaiana, a gente está conversando abrindo o leque, na verdade, eu fazia isso mais ano passado, esse ano. Eu que seria um braço mais comercial, estou um pouco mais comprometido, mas a gente está ao mesmo tempo tentando essa expansão, digamos. Hoje os projetos da CZ praticamente só vocês que fazem. Hoje assim, pode ser que aconteça, um dia vai acontecer, mas todas as construtoras que a gente fez um primeiro projeto, elas não contrataram mais outra pessoa, entendeu? Vinha construtores que contratava depois outro, depois contratou nós, aí já está no segundo ou no terceiro projeto conosco. Legal. Então... Já tem um número aí, esse portfólio de multifamiliar? Sabe um número? Não. Mas é bastante? Não sei, de prontos deve ter uns 10, 11, mais uns 1, 2, 3, 4, uns 6 em execução, 7, e mais uns 2 aprovados que não começaram ainda, digamos assim. Eu acho que dá uns 20, assim, se a gente pegar os aprovados licenciados, execução e prontos, assim, deve dar uns 20. Todos aqui em Santa Maria, na verdade, bastante. E hoje o que está mais fresquinho é o Cecília, que está sendo entregue. O Cecília já foi, tá aí, tá entregue, tá que acho que é um projeto que tu comentou, que é um projeto diferente, né, pela diversidade de novo, público, eu gosto dessa complexidade, porque isso aí foi construir, é legal que é isso de novo, da gente perder controle e construir com os outros, né, a gente tem que ser humilde que os outros vão construir. Sendo bem técnico, mas a planta dele eram 3 apartamentos por andar desde o princípio, um de 2 dormitórios virado para norte, os outros 2 leste e oeste também com os dormitórios para lá, mas as salas variavam. E a gente tinha pensado esses 2 de tamanhos iguais, na verdade, né? E aí a gente foi conversar com 3, 4 corretores, os corretores, mas iguais, aí, quem sabe esse aqui faz um menor, esse de 140 é muito grande. Ou faz enfim, ficaram nessa discussão, cara, vamos fazer o da frente então de 145 e de fundos de 125, pra gente ter 2 públicos, um 3 suítes, outro não, o do meio assim, daí a gente conseguia ter tipo 3 apartamentos por tipo. Aí nos últimos andares a gente estreitou a torre, fez um de 160 e outro de 180, basicamente 165, 177. Que são mais 2 tipos, então a gente tem 5 tipos de apartamentos para a gente ter uma diversidade de uso, que tu tem uma diversidade de produtos, senão o cliente tem 40 apartamentos para vender igual, é mais difícil do que a gente ter
12 de um tipo, 12 do outro, tu vai encaixando, a pessoa olha um apartamento. Bom, que nem concessionária de carro faz, né? Tu entra lá querendo, não, tu já olhou na internet, eu quero aquele carro. Mas daí primeiro te mostra um mais completo. Tu, pá, mas acho que eu vou gastar um pouco mais, né? Já Tal, porque põe a então, régua lá em cima, depois daí, para não, na mas régua então eu vou ficar com o intermediária. outro. Então tu tem padrões de acabamento diferentes, tamanhos diferentes, que atendem a diferentes públicos e diferentes produtos. Então foi uma conversa que a gente fez com o mercado que a gente teve. E o Cecílio tem uma coisa que foi, eu acho, particularmente legal, que a gente tem várias coisas assim, do tipo, a gente tem no acesso um pé direito duplo aberto, assim, que a torre, toda a base está razoavelmente recuada, e a gente tem um pé direito duplo aberto, e no segundo andar a gente tem salão de festa, academia e piscina. E isso tudo faz uma varanda que parece uma varanda para a rua, entendeu? Então tu vai ter gente ali, vai ter grito de criança, vai ter coisa, então isso vai transformar a calçada em um lugar mais agradável para te caminhar. A gente fez o recuo todo do prédio um pouquinho maior, para a gente poder ter uma calçada mais larga e ter árvores de razoável padrão. A gente já plantou árvores maiores ali. E ali é um bairro que tem essa agradabilidade, Vai ter né? essa Com coisa de passeio. caminhar. E eu acho muito legal essa coisa de tu vai fazer uma festa e aí tu vê a pessoa chegando, e aí tu tem essa comunicação com a rua. Eventualmente as crianças vão estar gritando, ou a avó tá chegando e tu vai ver a avó chegando, vai estar, sabe? Essa comunicação com a rua, que daí de novo um pouco de Jane Jacobs tem esse olhos da rua, por mais que não seja comercial, seja do uso residencial. Toda a área comum do prédio tá olhando a rua como se fosse uma varanda no segundo pavimento virada para a rua. E isso é bem legal, assim, parece dar credibilidade pra gente caminhar ali. Não, e essa diversidade de públicos, digamos assim, dá essa vida, né? Porque hoje o casal novo tá com um filho pequeno, daí ali do lado tu já tem o casal mais idoso, o ninho vazio, tu tem a pessoa, né, o solteiro, enfim. E eu acho que isso traz uma dinâmica, porque hoje em dia a gente tem alguns prédios na cidade, diz, bah, lá é prédio terceira idade, digamos assim. Porque ficou uma geração que comprou toda no mesmo período da vida e ficou ali e vira um produto mais engessado, né? Eu acho que isso traz um pouco até o reflexo da própria cidade para dentro do eu sempre brinco, empreendimento, né? a cidade, a construção, a arquitetura é razoavelmente sólida, né? A sociedade é líquida, né? A gente tá aí com todos os apartamentos com dependência empregada tendo os novos usos, né? Ou tudo, então, e tu não consegue, uma edificação vai durar 100 anos. É muito pouco provável que ela atenda todas as demandas em 100 anos, então a gente tem que dar flexibilidade de uso ou e também tamanhos, as coisas vão acabar mudando. E tem uma coisa no Cecília que a gente fez também, que é as sacadas os apartamentos mais baixos têm sacadas maiores, para te ter um terraço maior, e lá em cima as sacadas são menores porque as vistas são maiores. Então, tu quer vista, tu vai estar lá em cima, e tem uma coisa das sacadas viram pro lado quando passa a altura do prédio do lado, porque a vista pro lado era mais bonita. Só que enquanto tivesse o prédio não era interessante. Então as sacadas até o 9º andar é virado para frente, depois do 10º até o 14º é virada para o lado, e depois ela vira para norte, onde é a vista dos morros que enxerga por cima dos outros prédios. Então a gente também, eu gosto dessa coisa de novo, não é perder o controle, mas parece que o entorno está moldando a edificação, sabe? Não são coisas assim, gratuitas para deixar o prédio bonito. É bom que deixe o prédio bonito, obviamente, mas parece que tem que ter justificativa nas coisas também. E é o sentir, né? Eu acho que isso que a gente fala, né? Que até tu chamou ali a questão de, por que isso aqui... Quais são os meus sentidos que estão envolvidos nisso, né? E o próprio prédio, se tu vai lá, tu vai construir para aquele local, tu sentir tudo que envolve aquilo ali para cada fachada, não é... Senão se torna aquilo, é pegar a planta, desenhar e mandar executar, né? Estrudar Então, para acho que... cima e deu, né? E as percepções espaciais são legais, a gente pensar para onde a pessoa vai olhar, para onde vai tudo, né? E, eventualmente tu vai passar sempre um pouco, é sempre a soma dos condicionantes, mas as tuas percepções, não dá para dizer que a gente está fazendo um trabalho imparcial. As tuas percepções são colocadas no projeto. Nós temos bastante projeto com esquadrias grandes, porque eu gosto do contato com a área externa, eu gosto de visualizar. Né? Meu apartamento acho que é o único que está com a sacada aberta no meu prédio, porque eu gosto de sentar e sentir vento, sentir chuva, é área aberta. E aí, só que eventualmente a gente olha num prédio que a gente projetou e tá tudo com as cortinas fechadas porque o pessoal tá olhando TV, faz parte. Então, na verdade, é uma percepção que a gente tem de tipo, a gente tá colocando uma percepção pessoal nossa, de integrar com a vista, de ter paisagem, de tu ver os morros que tu se identifica em Santa Maria, ou enxergar a rua e ter esse contato com a rua, ser simpático ao teu vizinho que tu vê todo dia caminhar cachorro porque tu tá na sacada. Tu construir relações, ajudar a sociedade a construir relações, mas eventualmente, de novo, tu perde controle, né?
as pessoas que vão decidir o que fazem Mas tu tá dando as possibilidades, né? Eu acho que o exato. arquiteto, ele é isso, ele tá ali tentando orquestrar vários artistas juntos ali, cada um vai ter a sua, né, a sua característica própria ali, mas acho que a arquitetura, ela sempre tá nos influenciando e nos moldando, né? Eu acho que se tu possibilitar isso, as pessoas vão começar a sentir algumas coisas que às vezes, por não terem acesso, né, ou terem essa sensibilidade, nunca tinham percebido antes, né? Isso passa a incorporar daí na vida da esses pessoa. dias fui levar um pessoal no Cecília e falei todas essas questões e elas, nossa, não tinha percebido e tudo mais. Não é que eu não fico triste que não perceberam, sabe? Eu acho que é isso. A arquitetura pra mim, ela tem que servir as pessoas, né? Assim como a cidade tem que servir as pessoas. Elas tem que fazer as coisas para as pessoas. Senão não tem sentido, né? E se a pessoa não perceber, mas ela tem uma vida agradável ali, é isso, assim. Eu não quero que a arquitetura seja mais que a pessoa, né? Que ela mande na pessoa. Eu quero que ela sirva a pessoa. Então a pessoa tem que estar agradável, tem que estar tudo ali. É uma pena que eventualmente a gente faça essa coisa para ela ser tão discreta, mas agradável, que eventualmente as pessoas não sabem, depois a gente mostra foi tu que fez, é bem legal isso mesmo, não tinha percebido. Porque daí entra naquela, de novo, que eu tinha trazido do Pinterest, eu não troquei. Não sei por que é agradável, mas é agradável, entendeu? De construir esses espaços assim para as pessoas terem o melhor das suas vidas, assim, viver o melhor possível dentro dos espaços. Tu sabe que um pouco da minha atuação hoje, puxando o gancho assim para estar também na parte da venda, do mostrar esses empreendimentos para o cliente final, né? Como isso foi uma das coisas que me fez estar nisso, que é tipo assim, a gente tá aqui dentro desse empreendimento que tem todo esse penso por trás, todos esses diferenciais e se tu, às vezes, tu não for um pouco didático e até meio chato na quantidade de explicações, as pessoas vão passar despercebidas, né? E se tu destacar aquilo, sente aqui que tu tá conseguindo ter uma ventilação cruzada, daí a pessoa, opa, aprendi uma coisa nova. No próximo apartamento que eu entrar, será que eu tô sentindo isso? Será que... Então, acho que tá no nosso papel também educar um pouco, porque foi o que tu disse, o arquiteto, ele, de uma forma ou outra, ele aprende a ser mais crítico, porque a gente tem uma formação muito, né... É muito abrangente. Abrangente, até demais, às vezes, porque a gente começa a ficar, né... Alguns acabam perdendo um pouco o direcionamento, assim, mas eu acho que está no nosso papel, né, para instruir, para mostrar essas possibilidades. E eu acho que a gente tem que, todo mundo, claro, dentro das suas profissões, mostrar a capacidade que elas têm, né? A gente tende por uma percepção própria das pessoas, né, valorizar muito as coisas nossas, não perceber os valores dos outros, né? E a arquitetura tem uma sensibilidade da gente construir o espaço físico que as pessoas vivem que é fundamental, né? Que as pessoas deveriam investir e entender melhor mesmo, né? Até agora, puxando um assunto que eu tinha pensado antes em conversar contigo, não é tanto dentro do que a gente está falando, mas na parte do urbanismo, de dentro que a prefeitura agora vem a discutir, não sei, essa questão da outorga onerosa, né, da gente poder ter índices mais... possibilitar ter uma certa flexibilidade, né, porque a gente vê algumas regiões da cidade, a própria região de Tal Cecília, em frente ali junto ao Caridade, onde a gente tem né, esses prédios voltados para a área da saúde, às vezes a gente permitir um adensamento maior, uma altura maior, para tu conseguir possibilitar esse contato, essas micro-regiões que hoje a gente consegue resolver tudo aí, né, o ideal aí da cidade de 15 minutos, né. Tu acha que Santa Maria busca incluir isso? A gente tem visto isso. Santa Catarina tem muito, né? Eu acho que sim. Porque quem ganha, às vezes, é a própria cidade, no momento em que daí a iniciativa privada vai ajudar a prefeitura, sei lá, arborizar uma região da cidade, não sei. Para a outorga onerosa em si, a gente teria que mudar o plano diretor todo, né? Todo o código. Mas o plano diretor permite uma coisa parecida, que seria o índice a agregar. Que ele tem já previsto na lei, desde 2005, que são zonas que poderiam ter um índice a agregar maior. Que seria um índice tipo, constrói um pouco mais, só que nunca foi regulamentado. A gente tem o plano de regulamentar, a outorga é um pouco diferente, porque o que a outorga faz, pelo menos foi em Belo Horizonte, São Paulo, foi a cidade pegar de volta o índice das pessoas. São Paulo pode construir 1. E aí antes podia construir 3, daí a prefeitura diz, agora esses 2 ou 3 são meus, entendeu? Tu tem que comprar de mim.
E ela levanta muito recurso uhum, com isso. Então, geralmente, os municípios que botaram a outorga onerosa, eles tiraram o índice para depois botar. Isso eu acho que seria um estresse bem uhum, grande. uhum, E eu acho que teria que ter um estudo bem embasado, né? Mas o índice agregar é uma coisa que eu acho que faz sentido, é uma demanda que vem eu já vinha defendendo isso nos fóruns técnicos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estudar, a gente tem que analisar, tem que pegar os dados e perceber onde é que a gente tem infraestrutura, onde é que a gente acredita que é melhor densificar, onde é que é melhor para a gente ter uma. Porque assim, a gente acha que a densidade às vezes, e tem de novo esse papel do arquiteto também, né? Achar que densidade é ruim, mas para o meio ambiente, para verde, cara, densidade é bom, entendeu? A gente vai juntar tudo ali, a gente tendo vegetação na rua, a gente vai ter uma otimização do transporte, a gente vai gastar menos recursos como sociedade, a gente vai estar todo mundo mais próximo, vai ser uma cidade mais igualitária. Todo mundo atende a todos os espectros, né, sabe? uhum, Por mais que a gente tenha gente que fica nessa esquerda e direita, atende a todos, entendeu? Só que às vezes o pessoal não consegue encaixar bem, não consegue entender bem como isso funciona. E aí a gente teria que regulamentar isso. Tá no nosso plano de trabalho a gente levantar esse debate e trabalhar. Pelo menos é um desejo pessoal meu. uhum. E eu sei que eu tenho alguns apoios também, mesmo da Câmara de Vereadores e do governo, que acha que isso é uma coisa que tem que Legal. se avançar. A gente tem que pensar onde a gente tem isso, onde poderia ser feito e quais são as regras para isso, né? Uhum, Há um debate, por exemplo, que isso poderia virar um índice que tu comprasse de algum imóvel que não pode ser construído e que está tombado, por exemplo. Também é uma uhum, possibilidade, né? uhum, Tu tem aquele imóvel, desde que restaurado, em condições certas, ele pode vender o índice para uma construtora comprar. Então, teria uma coisa dupla que seria valorizar o patrimônio e dar índice uhum, construtivo para a densidade, né? Porque também o patrimônio, às vezes, a pessoa fica meio que tipo não consegue vender porque não tem interesse em uhum, comprar, uhum, daí às vezes não quer cuidar, porque, enfim, é custoso cuidar. Bom, vamos ver como é que a gente rentabiliza uhum, isso para resolver um uhum, problema que é da sociedade também, né? uhum, Por mais que possa chegar e dizer, ah, doente privado é dele. Cara, se ele deixar cair, vai ser um problema da sociedade, isso é um patrimônio da uhum. sociedade. A gente tem que criar regras para que isso também seja atrativo para todo É. mundo, né? Então são coisas que tá no Uhum. escopo da gente trabalhar. Não, isso até trazendo para quem às vezes é mais leigo, né, que está nos escutando, por exemplo, permite construir 10, vai poder construir 15 andares, né. Uhum, Eu trouxe isso para ti até porque um empreendimento que eu tenho muito vivo em mim é a questão do Vita Center ali, né. No início você pensava: "Bah, se conseguisse ter uns 3 andares, de hotel", por exemplo. Porque sim, daí tu tá ali, tu tem a parte do comércio embaixo, tu tem hospital na frente, tu tem salas, clínicas, enfim, para essa população que vive a região, né, que não é só sim, Santa Maria, que vem de fora, então tu dá essa facilidade, é, né, assim como os outros prédios ali ao redor, né, porque imagina, 3, 4 andares tu já é, consegue dar uma otimização enorme, né, para o sim. prédio e para a região, né. Não seria interessante, tipo, onde a gente tem, bom, imagina, um corredor da urbanidade, tecnicamente é o lugar onde teria Hum, maior infraestrutura para a gente ter essa densidade, né? E isso são coisas que a gente tem que trabalhar mesmo, hum. assim, sabe? E o legal é isso, né, que hoje a gente tem tu que está vindo né, do privado para dentro do público com esse olhar, e sempre todo mundo muito aberto, né, eu acho que o Rodrigo tem já isso, né, Sim. nele, e eu acho que a gestão tem tudo para ser dessa maneira, né, que É, sempre escutando muito as pessoas, as necessidades, e a gente, né, como fomentadores disso tudo, né, até a ideia né, te chamei, de assim, vamos fazer já um podcast para comentar, deve tá, mas quantos dias que tu tá na eu prefeitura? falei 50 dias, 50 dias, não 55 deu dias. nem tempo de entender muito bem Mas tá, o... tá, tá bem legal o cenário, assim, a gente tá acreditando bastante, o time Aham. de secretários está bem confiante. Tem bastante secretário, não desmerecendo nenhum secretário político, que também são bem Uhum, competentes, mas tem bastante secretário que vieram mais pelo aspecto técnico mesmo, que são da área, exatamente para a gente ter avanços em áreas cruciais, assim, da cidade que a gente acredita que é melhor. A ideia é transformar, a gente está tendo reunião estratégica com estagiários, assim, tá, não vamos dizer que está sendo trabalhado como uma empresa, porque é sempre um ente público, mas a gente está tendo visões empresariais ali dentro de gestão, que estão parecendo bastante promissoras para a uhum, gente conseguir criar algo legal. Assim, para mim, pessoalmente, eu falei assim ainda pro Rodrigo, né? Pô, primeiro eu agradeci muito, assim, porque
Pô, primeiro, quando me ligaram eu falei, não, vamos trabalhar pra gente achar o melhor nome. Né? Tipo, não, mas a gente queria que tu fosse. Então, poxa, será que sou eu, assim, né? Óbvio que eu não ia negar, porque é uma oportunidade única, depois de tanto que a gente estuda, depois de tanto que a gente questiona, será que não dá pra fazer assim, será que não dá pra fazer? Bom, agora é a gente. Mas eu sempre falava assim, mas será que a gente não tem alguém mais competente ou mais hábil para isso, né? Mas no fim se encaminhou para isso e eu falei, e é uma administração que, como o Rodrigo é um engenheiro, é um cargo técnico, assim, ele é bem competente tecnicamente, né, também, que todo mundo acredita que assim, nossa, esse cara pode mudar, então pode mudar a cidade, ou pode mudar, porque fala às vezes, o Evandro Ber mudou a cidade, e era um outro engenheiro, né? A última vez que eu vi um cara falando isso, a última vez que tivemos um engenheiro na cidade, mudou a cidade, como prefeito. E nossa, ter toda uma expectativa do setor em cima dele, né? Ele ainda chamar eu para ser secretário talvez a principal pasta do setor é uma responsabilidade bem grande, assim, fiquei lisonjeado, falei assim, a gente vai fazer de tudo para que a gente cumpra as expectativas, né? Mas mas eu gosto de resolver problema, dizer, é uma responsabilidade grande, mas eu gosto de pensar e Sabe resolver que essa é a tua problema. profissão do futuro, né? O resolvedor de problemas adaptável e flexível. Exato, eu Isso gosto de daí o resolver problema. reitor daquela Singularity University do Falou? Vale do Silício, ele falou. E É, a gente começa a ver, né, que eu acho que a nossa geração, a dos nossos filhos, inclusive, né, se eles souberem resolver problemas né, com agilidade e reunindo todas essas experiências, esse conhecimento, esse embasamento, porque não adianta ler por ler, né? Tu tem que é, ler e pensar como é que eu vou aplicar isso de um cara dinamarquês super renomado aqui na nossa região, é. né? Então eu acho que é um construir aí, né, de... Eu sempre pensava assim, quando eu estava estudando, né, e estava lendo e estava fazendo projeto, e eu via que um projeto ficava melhor que o outro, assim. Até quando tu perguntou qual é o projeto, cara, nenhum projeto, todos assim. Para mim, eu sou apaixonado pela resolução e não necessariamente pelo resultado estético. Porque, tipo, às vezes eu olho um projeto e vejo, nossa, a gente pensou nisso por isso, a gente pensou nisso por isso, a gente pensou nisso por isso. E ficou desse jeito, assim, que eu não sei nem como reconstruir toda a ideia que foi pensada. E nem é difícil até explicar tudo, mas. E aí eu gosto dessa coisa de resolver o problema. E eu lembro que quando eu via que um projeto ia ficando melhor que o outro, eu falava assim sei lá, tava com 30 e poucos anos, assim, nossa, cara, imagina quando eu tiver 40 e poucos anos, cara, eu vou ter pego todo o conhecimento, vou ter mais 10 anos de conhecimento, que vai ser, sabe? Eu fico, parece que ansioso, porque parece que a gente vem num crescimento, num crescente de conhecimento e de resolução, de aprendizado, né, assim. Então, que a gente é resultado de tudo que a gente viveu e, nossa, eu não paro de viver coisa, então, que legal, tomara que esteja bem feliz com toda a experiência, que sei lá, 4 anos, assim, acabando a gestão, nossa, a gente fez tudo isso, não A gente fez? faz outro podcast daí. Sei lá, isso é bem legal. 4 anos depois, vamos ver o... Mas que legal. E paralelo a isso, né, pai aí de um gurizinho de quantos... 2 anos e 2 2 anos, meses. né, que é o teu maior projeto aí Tu executado, perguntou qual é o meu em projeto, é o execução, Miguel, cara. né, esse daí é eterno, esse é o projeto que a gente Tá louco. E não... ele é que nem, talvez incentivado por mim e pela mãe dele. Adora área aberta, cara. Adora, ele tá chorando, chateado em casa, a gente leva ele pra sacada, ele se acalma. Ele fica também, a gente se esforça, ele fica vendo as obras em volta, que tá cheio de obras ali em volta. Ele fica vendo caminhão de concreto, caminhão de girar, ele fala. E porque criança também, de novo, quando tu falou projeto, porque depois que a gente trabalha com gestão, né, e tu deve também trabalhar bastante já com isso, tu sabe que quando fala projeto, né, na arquitetura a gente fala projeto, é projeto da arquitetura, né, cara, projeto, é gestão de projetos, é tudo, né, o projeto pode ser lançar um foguete para Marte, o projeto é gravar um podcast, e aí tu tem que estruturar, fazer escopo, definir o que tu vai fazer, o que tu precisa, quais são as etapas. E aí, que nem criança, a gente quer ter um filho, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente quer que ele cresça de uma maneira mais independente, não sei o que lá. Ele vai dormir no chão, ele vai dormir no quarto dele, ele vai não sei o que lá. É uma série de decisões que a gente vai indo que nem é um projeto, assim, claro que é tudo com muito amor, não é uma sistemática, né? Mas é um projeto nosso, né? Daí quando tu vê que tá dando assim, que pelo menos agora tá chegando nos 2 anos, isso que é terrível, né? Mas, cara, ele tá tão querido, tá tão legal, tá tão amável, que parece que a gente tá fazendo certo, parece que o projeto tá indo certo, assim. Não que a gente queira e tá direcionando ele para isso, mas ele automaticamente tá ficando uma criança querida com a gente, amável com a gente, rápido, tá esperto, faz as coisas, pedala, faz tudo dentro não é um gênio, mas faz tudo dentro do que a gente espera, assim, né?
Então é um projeto que está dando certo para mim. Por enquanto, meu projeto é o melhor projeto até agora, eu acho. É um Né? projeto que vai estar sempre nos desafiando, né? Exato. Cada nova etapa do projeto, a gente vê se vai acertando, vai... E esse é Sim. bom, né? Porque se a gente vai mudando o percurso... Não, e de novo trabalho em equipe, eu e minha esposa, né? E tem as avós também, mas a minha esposa, assim, a minha esposa tem mais um perfil, eu tenho outro perfil, e a gente vai usando esses perfis para trabalhar junto com a criança. Que legal. Não, e acho que nosso papo aqui tá ótimo, né? A gente conseguiu falar de É, tudo um pouquinho, exato. né? Eu acho Tô que a gente... costurando um pouco, né? Pra lá e pra cá, prefeitura, escritório, mas tudo Mas bem. é que a vida tá assim agora, né? Tá assim. Tá, e falando nisso, a vida tá uma loucura, tem tempo pra correr, tem tempo pra... Tem. De manhã cedo a gente dá uma corridinha, a gente vai no CrossFit. E ainda, tô de professor da UBRA, né? Mas aí é só uma disciplina. De noite, uma vez por semana. Então, são 3 empregos, né? Alguém me disse, que nem o pai do Chris lá. Mas é que eu nunca assisti esse seriado, então eu não sei. Mas disse que ele tinha 3 empregos, ele reclamava pro filho alguma coisa, Everybody Hate Chris, alguma coisa assim, eu também não assisti. Sei, porque Mas como tu, eu não assisto TV também, viu? Não assisto Não é o TV único. também. Tá E aí me difícil falaram achar. isso. Mas sim, daí tá uma correria. Mas tem que dar tempo, né? Tem que ajudar. Para mim, pelo menos, a atividade física é um tempo que eu não perco, né? Se eu tenho atividade física regular, eu consigo ter uma rotina mais regular, durmo menos, faço tudo melhor, assim. Acho que todo mundo deveria ser assim, de novo. Eu diria o prefeito, ex-prefeito de Bogotá, que todo mundo deveria caminhar um pouquinho, fazer um exercício, que eu acho que faz bem pra cabeça, faz bem pro corpo. Tão básico, tão fácil de ser feito, né? Experimentar, dar um exercício. Experimente caminhar 15 minutos antes de resolver um problema, ou de tu precisar ter ideias. Tu chega assim, querendo ter ideias, querendo resolver. Que show, Gui. Tem mais um nosso nosso bloco, né? Que é quando eu digo assim, e quais foram aí os tijolinhos que fizeram hoje o Gui ser, Guilherme Schneider, ser quem ele é, né? Dentro dessa trajetória. E tem alguma coisa assim que tu acha que... Tudo, né? Tudo. Tudo, Foi o que a gente falou antes, né? tudo, cara. De novo de novo pensando no andar do bêbado, né? Tantos pequenos acasos, né? Digamos, deveria toda a minha vida a minha esposa. E a gente se conheceu porque numa oficina transdisciplinar a gente ficou no mesmo grupo. Pô, e se quem sorteou os grupos não tivesse pego aquele papelzinho, né? Teria pego outro papelzinho. Será que a gente não tinha se conhecido ou será que a gente ia se cruzar depois? A gente não sabe, né? Mas de novo, é tanta coisa que, de novo, como é que esse projeto ficou assim? É tanto condicionante, é tanta coisa que foi nos levando a essa decisão que a gente, claro, né? Não que a gente perca o controle, mas que é tanta coisa que é difícil a gente reconstruir o que me levou a ser assim. Claro que existe minha mãe, meu pai, minha família, minha esposa, meu filho, meus colegas. De novo, eu falei dos meus colegas que a gente discutia na faculdade, do tempo que eu lia, que meu pai incentivava e minha mãe incentivava a ler. De como cresci livre em bairro residencial, cresci no patronato, né? E a gente andava muito de bicicleta e caminhava muito pelo bairro. Ou que a gente ia sempre para Capão Novo, né? Eu ia sempre para Capão Novo quando criança, e Capão Novo é uma praia planejada. E eu já tinha, com 8, 10 anos, e me ensinaram aquilo. Cara, isso aqui é uma praia planejada, porque o parcão é aqui, os prédios são na ponta. Que legal, a malha é assim, tem a ciclovia ali. Então, quanto isso talvez influenciou eu para a arquitetura ou para o urbanismo? Não sei, sabe? Então, é uma construção de coisa que eu acho que é muito... Eu nunca gosto de dizer assim... Se a gente for estudar todas as coisas, a gente nunca vai chegar e vai dizer assim, nossa, isso aqui acontece por isso. Cara, tudo é multifatorial. Tudo é multifatorial. Nada é unifatorial. Nada é só um fator que define. Quando alguém tem que dizer que é só isso que define, ou que é só trocar o técnico, ou que é só não sei o que lá, que nem futebol, fala, é só fazer isso, é só fazer isso. Não é só fazer isso. Sempre tem mais fatores que influenciam a decisão, na minha opinião. Então é muito difícil eu dizer o que ajudou a construir. Tudo ajudou. Até meus erros, principalmente meus erros. A gente aprende mais com erros do que com acertos, né? Show de bola. Muito obrigada, Guilherme. Nada, eu que agradeço. Agradecer, pessoal, vocês que têm acompanhado os nossos podcasts, né? A ideia aqui é realmente trazer pessoas que estão atuando aí na nossa cidade, no mercado imobiliário, na construção civil, na arquitetura, né? Quem está contribuindo para a gente enxergar a nossa Santa Maria, a nossa região e contribuir, né, com o que a gente vem para frente e deixar um pouquinho dessa informação para daqui a 4 anos a gente fazer outro podcast, ver, deu certo, não deu certo, né, que isso Vou ter aprendido muito, com certeza. Da nossa história. Tá joia. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Skyline, o podcast do mercado imobiliário.